Quantas vezes nós não ouvimos ou falamos expressões como os cariocas são preguiçosos, ou expressões como baiano é vagabundo? Quantas vezes você já não ouviu, ou talvez até falou expressões como essa: mulher tem que se dar ao respeito? Quantas vezes você também já não ouviu expressões preconceituosas, cheias de discriminação? Expressões, inclusive, que machucam o outro. Talvez saiu da sua boca essa expressão. Quantas vezes você já não ouviu, talvez, um amigo ou alguém próximo de você dizendo o seguinte: eu não sou preconceituoso. Eu, inclusive, tenho um amigo negro. Quantas vezes você talvez já tenha escutado o seguinte: pode ser gay, mas beijar em público não. Quantas vezes? Quantas vezes expressões como essa, ou mais duras do que essa, você já ouviu ou já pronunciou? Eu preciso lhe dizer que eu já ouvi e confesso, já pronunciei alguma dessa expressão. Preciso te confessar. Preciso te confessar que em algum momento eu, Will, já fui preconceituoso, e preciso também te confessar que é possível que no decorrer ainda da minha vida, eu serei em algum momento preconceituoso. E é sobre isso que eu quero refletir hoje. Quero refletir sobre preconceito e estereótipos. E eu sei que é árduo. Eu sei que hoje eu vou lidar com um tema extremamente espinhoso, duro, muito duro. Confesso que eu estou aqui me tremendo todo, de tão duro que é o tema. Porque eu tenho para mim que o preconceito é uma arma letal. Tenho para mim que o preconceito é uma arma que é capaz de acabar com a vida. E uma arma simplista. Como assim simplista, Will? Porque ela reduz a vida. Ela generaliza. Por exemplo, quando eu digo baiano é vagabundo mesmo. Isso é uma generalização. Ou qualquer coisa do tipo. Quando eu uso essas expressões, de alguma maneira eu estou pegando um todo e colocando num pacote, sem nem ao certo saber o que de fato aquela pessoa é, como ela é, qual é a história dela. Preconceito tem uma impressão. E por isso disse que em algum momento eu também já cometi esse erro e esse pecado. Preconceito é a arma dos ignorantes, e isso me inclui. Isso me inclui. É das pessoas que, de alguma maneira, fazem das suas ideias convicções ilógicas, que não param para pensar, que simplesmente saem dizendo coisas bravatas, sabe? E eu preciso lhe dizer, ultimamente o que tem de bravata não está escrito no gibi. Tem muita bravata. Sem nem ao certo parar, observar, tentar compreender o que é a vida. Nós vamos construindo esses preconceitos, esses muros, porque ele aparentemente nos traz segurança. Porque todas as vezes que eu, de alguma maneira, discrimino alguém, algum grupo, eu me sinto num lugar seguro, porque eu não sou um deles. Então eu sou maior. Então agora eu sou mais potente, então eu sou mais forte, então eu sou mais alguma coisa. Então, essa ideia, esse processo que muitos de nós fazemos, se não todos, nos traz, sim, um lugar de segurança, mas também pode acabar com a vida. Contudo, eu acredito que ideias desse tipo, alimentadas pelo ranço, nada tem a ver com Jesus de Nazaré. Nada. Na primeira reflexão que eu fiz dessa série, eu falei um pouquinho de qual era a identidade de Jesus, quem ele era. Depois eu falei um pouquinho sobre o olhar de Jesus para as mulheres. Na quinta passada, falei um pouquinho do olhar de Jesus para a violência, inclusive armada, e hoje eu quero tentar mergulhar nessa percepção do olhar de Jesus para o preconceito. E tenho a impressão que nada tem a ver com o Espírito de Jesus, as propostas de Jesus.
E eu quero que através do Espírito Santo, com toda a dureza que o tema traz, com todo o confronto que nós vamos ter, inclusive eu já começo trazendo um confronto, uso expressões fortes. Preciso dizer que, inclusive, que muitos de vocês agora estão me olhando com aquela cara de tipo assim, onde ele quer chegar? Porque é forte, porque é duro. Diante de um tema tão duro, eu espero que o Espírito Santo de Deus derrube, assim como fez com as muralhas de Jericó, os muros do seu preconceito e também dos meus. Hoje nós vamos ler uma história que ficou popularmente conhecida como o Bom Samaritano, que inclusive já no título tem um preconceito. Essa ideia conhecida do Bom Samaritano, já há um preconceito aí. Afinal, se este é bom, significa que todos os demais são ruins. E sejamos sinceros, eu tenho a impressão que essa história não está querendo dizer do bom samaritano, está querendo dizer de outras coisas. E eu vou correr o risco de ler essa parábola na tradução tradicional, que quase todos nós conhecemos, e eu também vou ler numa outra tradução, atualizada, atual. E vai ser duro, mas eu vou ler, que é um texto escrito por Rubem Alves. Ele escreve essa parábola atualizada. Então, abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler do verso 25 ao verso 37. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 37. Depois de lermos, na tradução da Bíblia, que eu vou ler inclusive a mensagem, nós vamos ler o texto de Rubem Alves. E eu vou te pedir um pouquinho de paciência, porque é um texto um pouco longo, e nós vamos ler também num outro texto, então vai ficar uma leitura um pouco mais longa. Mas eu acho que vale a pena. Diz assim, ó, se você não trouxe Bíblia, você vai poder acompanhar aqui na projeção. Diz assim o texto. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? Ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como você mesmo. Boa resposta. Tenho a impressão que Jesus nessa hora fez quase um like, sabe? Like. Faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, o mestre religioso pergunta: como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano, que viajava por aquela estrada, aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e o levou até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Agora eu quero te convidar para ler essa mesma parábola atualizada na percepção de Rubem Alves. Diz assim, ó: e perguntaram a Jesus: quem é o meu próximo? E ele lhes contou a seguinte parábola:
Voltava para sua casa de madrugada. Caminhando por uma rua escura, um garçom que trabalhara até tarde num restaurante. Ia cansado e triste. A vida de garçom é muito dura. Trabalha-se muito e ganha-se pouco. Naquela mesma rua, 2 assaltantes estavam de tocaia, à espera de uma vítima. Vendo um homem assim tão indefeso, saltaram sobre ele com armas na mão e disseram: "Vá passando a carteira." O garçom não resistiu. Deu-lhes a carteira, mas o dinheiro era pouco e por isso, por tão pouco dinheiro na carteira, os assaltantes espancaram brutalmente, deixando-o desacordado no chão. Às primeiras horas da manhã, passava por aquela mesma rua um padre com o seu carro, a caminho da igreja onde celebraria a missa. Vendo aquele homem caído, ele se compadeceu, parou o carro, foi até ele e o consolou com palavras religiosas. "Meu irmão, é assim mesmo. Esse mundo é um vale de lágrimas, mas console-se. Jesus Cristo sofreu mais que você." Dita essas palavras, ele o benzeu com o sinal da cruz e fez-lhe um gesto sacerdotal de absolvição de pecados. "Ego te absolvo." Levantou-se então, voltou para o carro e guiou para a missa, feliz por ter consolado aquele homem com as palavras da religião. Passado alguns minutos, passava por aquela mesma rua um pastor evangélico, a caminho da sua igreja, onde iria dirigir uma reunião de oração matutina. Vendo o homem caído, que nesse momento se mexia e gemia, parou seu carro, desceu, foi até ele e lhe perguntou baixinho: "Você já tem Cristo no seu coração?" Isso que lhe aconteceu foi enviado por Deus. Tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Você não vai à igreja, pois por meio dessa provação, Deus o está chamando para o arrependimento. Sem Cristo no coração, sua alma irá para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados. Aceite Cristo como seu Salvador e os seus problemas serão resolvidos. O homem gemeu mais uma vez, e o pastor interpretou o seu gemido como aceitação do Cristo no seu coração. Disse então: "Aleluia!" e voltou para o carro, feliz por Deus lhe ter permitido salvar mais uma alma. Uma hora depois, passava por aquela rua um líder espírita, que vendo o homem caído, aproximou-se dele e lhe disse: "Isso que lhe aconteceu não aconteceu por acidente. Nada acontece por acidente. A vida humana é regida por uma lei do karma. As dívidas que se contraem numa encarnação têm de ser pagas na outra. Você está pagando por algo que você fez numa encarnação passada. Pode ser, mesmo que você tenha feito a alguém aquilo que os ladrões lhe fizeram, mas agora a sua dívida está paga. Seja, portanto, agradecido aos ladrões, eles lhe fizeram um bem. Seu espírito está agora livre dessa dívida e você poderá continuar a evoluir." Colocou suas mãos na cabeça do ferido, deu-lhe um passe, levantou-se, voltou para o carro, maravilhado da justiça da lei do karma. O sol já ia alto, quando por ali passou um travesti. Cabelo louro, brincos nas orelhas, pulseiras nos braços, boca pintada e de batom. Vendo o homem caído, parou sua motocicleta. Foi até ele e, sem dizer uma única palavra, tomou-o nos seus braços. Colocou-o na motocicleta, levou-o para o pronto-socorro de um hospital, entregou aos cuidados dos médicos, e quando os médicos e enfermeiros estavam distraídos, tirou do seu próprio bolso todo o dinheiro que tinha e o colocou no bolso do homem ferido. Terminando a história, Jesus se voltou para os seus ouvintes, eles o olhavam com ódio. Jesus os olhou com amor e lhes perguntou: "Quem foi o próximo do homem ferido?" Duas histórias, uma que talvez você já escutou várias vezes, e uma outra que tem a mesma ideia, que talvez você está escutando pela primeira vez. Duas histórias
que nos coloca de frente com a vida. Duas histórias que nos colocam de frente com as nossas decisões. Duas histórias que nos colocam de frente com as nossas escolhas. Duas histórias que nos colocam de frente com o que de fato é ser humano. Mas antes de eu passar para alguns pontos que eu quero dividir com vocês, eu quero retornar e lembrar que no texto da parábola do samaritano, o mestre religioso faz algumas perguntas. E por que eu quero retomar essas perguntas? Porque eu tenho a impressão que vira e mexe, eu e você, se não de forma verbalizada, mas internalizada, fazemos essas perguntas. Vira e mexe. O mestre religioso pergunta: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Tenho a impressão que vira e mexe, eu e você fazemos essa pergunta. Aliás, tenho a impressão que vira e mexe, as nossas atitudes são norteadas por causa disso. Você deixa de fazer ou faz, porque você está nesse cálculo. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Muitas vezes nós utilizamos essa pergunta para tentar apaziguar a nossa angústia. Então Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? Deixa eu tentar traduzir o que Jesus está querendo dizer. O que está escrito na história? Como assim, Will? Jesus disse da lei de Deus. É verdade, mas eu aprendi com um teólogo chamado Carlos Mestres, que ele dizia o seguinte: é a vida que escreve a Bíblia e não o inverso. Então, deixa eu mudar a pergunta. O que você percebe na vida? Como é que você percebe a existência? Como é que você percebe as coisas? O mestre religioso respondeu de uma forma perfeita: ame o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a si mesmo. A conversa segue, e mais uma pergunta se impõe: como saber quem é o próximo? Você já se perguntou? Como saber quem é o próximo? Quem é o próximo? O líder religioso queria uma senha simples para acessar o portal celestial e resolver todas as coisas. Ele queria algo pronto, simplista, sabe? E sejamos sinceros, muitos de nós também às vezes queremos algo pronto, bem simplista. E Jesus responde, apresenta um caminho, não com a resposta simplista. Ele apresenta uma atitude, um movimento, uma expressão, um gesto, que nesse gesto está todo o processo de compaixão que a humanidade pode ter. Jesus apresenta a proposta para herdar a vida eterna, não como um processo, vamos chamar assim, escolar. Decore 50 versículos e agora está tudo certo. Não como um processo estético. Vista um terno e uma gravata e coloque uma Bíblia debaixo do braço que está tudo certo. Não. Jesus apresenta de fato um movimento para com uma outra pessoa. Jesus mostra que para que o reino dos céus seja algo viável, eu e você teremos que nos movimentar. É isso que ele mostra. Jesus mostra que o reino de Deus não é algo pré-concebido, não é algo que está sendo construído por mim e por você. É sim um projeto que está sendo desenvolvido e ele precisa de muitas, milhares, centenas de milhares, bilhões de mãos. Não ache que poucas mãos, as mãos das pessoas aqui da Betesda, darão conta de fazer o reino dos céus. Não ache
que poucas mãos das pessoas que se dizem evangélicas farão o reino dos céus. O reino dos céus precisa de muitas, mas muitas mãos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês é: a impressão que você tem de Deus não define quem Ele é. Guarde isso. A impressão que você tem de Deus não define quem Ele é, nem de perto. Então, saia desse lugar de prepotência. Saia dessa ideia de que você tem tudo na sua mão, que você sabe tudo. Talvez, ao ter contado essa versão revista e atualizada da parábola de Rubem Alves, você tenha ficado assustado e até escandalizado. É provável, é possível. Mas me diga uma coisa: como você acha que os samaritanos eram vistos na época de Jesus? Porque a gente tem uma tendência a ler, às vezes, as Escrituras muito romantizada. É tudo muito bonitinho. Como é que você acha que um samaritano é visto por judeu na época de Jesus? Eu vou te dar algumas expressões: sujo, impuro, indigno. É parecido com outro personagem que nós lemos. Então nós vamos ler no texto e a gente vai romantizando. Ah, o samaritano. Não. Ele é visto de uma maneira pejorativa. Aliás, quando um samaritano vem chegando, eles se afastam. Cheira mal. Tem o asco. É esquisito. E aqui, pense você. Como eu e você podemos saber quem é o nosso próximo nos dias de hoje? Quantas vezes eu e você, a partir de algumas pessoas da nossa sociedade, nós evitamos, fingimos não existir. É melhor. Finge que não está ali, que está tudo bem. Quando Jesus contou a parábola deste homem samaritano, ele queria exemplificar para o judeu o que era o amor ao próximo. Era isso que ele queria mostrar. Ele não queria dizer de um samaritano. Ele queria dizer deste movimento e dessa atitude. Ele tinha como alvo principal derrubar as barreiras do preconceito. Preconceitos religiosos, sociais, preconceitos de convivência, preconceitos de pessoas que nós nos encontramos às vezes no cafezinho. Era isso que Jesus queria mostrar. Jesus queria derrubar essas barreiras religiosas, porque sim, entre judeus e samaritanos era como se fosse água e óleo, não se mistura, não chega-se perto. Era isso que Jesus queria mostrar. Jesus queria mostrar que não há impuro, não há pessoa suja, não há asco diante do que é humano. Agora, se você ficou escandalizado com a parábola revista e atualizada que eu contei, é provável que você tenha a impressão de um Deus preconceituoso, moralista, dogmático, um Deus inflexível, desumano, cínico, porque esse não é o Deus de Jesus. Esse não é o Deus apresentado por Jesus de Nazaré. Essa não é a expressão do sagrado, vivida e apresentada por Jesus. Não é. Não é. Se você tem esse olhar de um Deus que não se adequa à segunda parábola, que te assusta,
Deixa eu dizer uma coisa, o seu Deus é um Deus cheio de mimimi, desculpa dizer, mas é cheio de mimimi. Porque o Deus apresentado por Jesus é outra coisa. O Deus apresentado por Jesus é pleno amor. O Deus apresentado por Jesus não olha com asco para o outro. O Deus apresentado por Jesus não é aquele que quer ter a verdade, eu sou o dono da verdade, todos vocês são impuros. Não, o Deus apresentado por Jesus é aquele que fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, venham, porque de vocês é o reino dos céus, venham. O Deus apresentado por Jesus tem outra forma, é um outro jeito. Então quando você diz o seguinte: eu quero ser a imagem de Deus, qual Deus? Qual Deus? O apresentado por Jesus? Ou o Deus que muitos líderes judeus da época tinham em sua mente? E sejamos sinceros, muitos líderes de hoje também têm. Não só líderes, muitos homens e mulheres também têm. Ao me debruçar sobre essa parábola, onde Jesus fala algo sobre o amor, o próximo, e como fazer para ter uma vida eterna, eu fico com a imagem de um Deus cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Não é metade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Deus de Jesus não é parcial. Não é uma parte eu gosto do ser humano, outra parte, não. Não, o Deus apresentado por Jesus não é esse. O Deus apresentado por Jesus entende o projeto ser humano como um projeto total. E ama em tudo que tem. Tudo. O Deus apresentado por Jesus nos apresenta uma espiritualidade íntegra. Desmond Tutu, arcebispo anglicano, dizia que Deus não é cristão. Eu fecho com ele. Deus não é cristão. E eu vou ser mais audacioso e vou ampliar. Nem evangélico. Graças ao seu amor. Porque se assim o fosse, tenho a impressão que a vida não se sustentaria. Se assim o fosse, se ele fosse fechado num caixotinho que eu e você dizemos dominar, tenho a impressão que a vida não se sustentaria. Deus apresentado por Jesus é aquele que é a pura integridade levada até as últimas consequências. Pensa na integridade num elástico puxado até as últimas consequências. É o Deus apresentado por Jesus. Um Deus que tem toda a sua integridade colocada a serviço da gente, da vida, da existência. Por isso eu afirmo, se o seu Deus tem asco de gente, e talvez você nem qualifique algumas pessoas como gente, a imagem que você tem de Deus de fato não o define. Ele é muito, mas muito maior do que você imagina. Porque Ele sim é misericordioso para com todos e todas sem exceção. É íntegro, é a integridade que o descreve. É a integridade que o define. Segunda coisa que eu gostaria de repartir com vocês. Não seja hipócrita. Por favor, não seja hipócrita. Seja também sincero. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o preconceito vira e mexe, ele bate na nossa porta. Às vezes a gente é. Então, diante da sua percepção de que você foi preconceituoso, não seja hipócrita. Mude a direção abraçando a compaixão. Percebeu? Converta-se.
Mude a direção, abraçando a compaixão. Atualmente, muitos usam as histórias e as parábolas de amor, do amor de Deus, para justificar o ódio. Mas, a contragosto desses, eu tenho a impressão que o olhar de Jesus vai na contramão. É outro caminho. Porque ele não tem prazer na morte. Jesus não tem nenhum prazer na morte. Aliás, foi ele que disse, não, eu misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, o que é o sacrifício? O processo de morte. Jesus não tem prazer nenhum na morte, zero. Se não tem prazer na morte, não tem prazer no ódio, porque eu tenho a impressão que o ódio nos leva à morte, não? Ele luta, ele milita, ele resiste pela vida cheia de compaixão. Então, por favor, diante da sua percepção, da sua história, da compreensão que em algum momento você foi preconceituoso ou está sendo preconceituoso, converta-se e abrace a compaixão. Não tente fingir que nada está acontecendo, porque há um preconceito extremamente danoso, talvez o mais danoso de todos, que é o preconceito piedoso, sabe? Pervertidamente piedoso. Não sei se você se atentou, mas na parábola que nós lemos, escrita por Rubem Alves, nós estamos falando de 3 líderes religiosos. Eles foram extremamente piedosos. Afinal, o primeiro o absolveu, o segundo salvou a sua alma, olha que bonito. O terceiro, de alguma maneira, apresentou por que as coisas estavam acontecendo daquela forma, justificou. Olha que bacana. E sejamos sinceros que em alguns momentos, muitas das nossas falas e expressões são pervertidamente piedosas. Quer ver uma? Que eu usei no começo. Eu não sou preconceituoso. Eu até tenho amigo negro. Deixa de ser perverso. Se até tem amigo negro, é sério. Você tem amigo gente também? Tem? Tem? Tem amigo ser humano que respira assim? Tem? Está nas entrelinhas. Está nas entrelinhas. Quer ver uma outra? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus ama a gente. Ponto. Com tudo que essa gente tem. Tudo. Ponto. Porque a graça é exatamente isso. Onde de alguma maneira há uma incompreensão, onde de alguma maneira há indiferença, onde de alguma maneira há o pecado, a graça transborda. Então é tudo. Então é com tudo. Deus ama o ser humano com tudo que ele tem. Não sei você, mas eu acho que o Rubem Alves foi extremamente feliz ao escrever esse texto, atualizando essa parábola. Sabe por quê? Porque ele não altera de forma irresponsável a estrutura da história. Não. Mas ele traz personagens mais próximos da minha e da sua realidade. Porque quando a gente pensa no samaritano, está muito longe, e aí a gente romantiza. Então ele traz personagens que estão muito mais perto da minha e da sua realidade. E é um texto que nos faz colocar o pé no chão, porque eu tenho a impressão que muitos dos personagens que a gente leu aqui, você cruza por aí. Você cruza. É só você andar um pouquinho em São Paulo que você vai cruzar. Então ele faz você colocar o pé no chão, na vida. Ele nos dá um checkmate. Acorda, Will. Cai a ficha, garoto. Como eu disse a última vez, cai a ficha para os mais novos, não faz sentido nenhum. Faz um download. Acorda, cara. Não sei se você notou, mas os candidatos a próximo
do garçom. Um pouquinho diferente da primeira parábola, onde o líder judeu passa por um lado, o levita passa pelo outro. No texto de Rubem Alves, eles não passam distante. Eles se aproximam. Isso traz ainda mais intensidade para a história e mais dramaticidade para a história. Porque também é uma realidade nossa. Isso traz isso para o nosso cotidiano. E é interessante que cada um que se aproximou tinha uma receitinha pronta. Havia já um desenho pré-concebido, definido, ou seja, pré-conceito. Já tenho algo definido para te apresentar. Está aqui, é só tomar, está tudo certo. Sem nem saber qual é o seu diagnóstico, está aqui. Então eles já tinham algo pré-concebido. Chegam perto, se aproximam com a receita de bolo. Tem a receita na ponta da língua, mas o coração deles está afastado do coração do garçom. Porque mesmo chegando próximo fisicamente, olhando para aquele homem machucado, isso não devolve a humanidade para eles. E sejamos sinceros, quantos de nós, se não todos nós, vemos tantas coisas e isso não nos devolve a humanidade? A gente tem que lidar com tanta coisa, a gente se depara com tanta coisa, e isso não nos devolve a nossa humanidade, e às vezes a gente vem com um discurso pervertidamente piedoso, vamos orar. Orar não, você precisa fazer, amigo, amiga, você precisa se movimentar. Em alguns momentos da história, o que você precisa fazer é colocar a mão na massa. Em alguns momentos da história, o que você precisa fazer é colocar os seus pés para caminhar. Em alguns momentos da história, o que você precisa fazer é pegar e acolher. Em alguns momentos da história, o que você precisa fazer é abrir essa porta para que pessoas possam entrar aqui e receber salvação e vida plena. Não é se esconder atrás de um discurso piedoso. Me diga, quantos garçons ou outras pessoas carentes, tão carentes quanto esse garçom, estiveram perto de você, e isso não lhe devolveu o seu coração? Quantas? Talvez o seu discurso religioso, e isso também serve para mim, não estou dizendo apenas para vocês não, essa palavra primeiro serve para mim. Talvez o meu discurso religioso esteja bem ensaiadinho, bonitinho, perfeitamente formado, coerente, talvez inclusive convincente, mas de que adianta? Do que vale o homem ganhar o mundo com esse discurso convincente e perder aquilo que ele precisa cuidar, a sua alma? Porque todas as vezes que eu não sou compassivo, todas as vezes que eu não sou tomado e o meu coração não volta a ser humano, eu posso convencer multidões, eu posso ter várias pessoas levantando as mãos e dizendo: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Do que isso adianta? Se isso não está transformando a nossa história, a nossa vida, o nosso país. Vou repetir, disse isso em uma das minhas reflexões, já somos mais de 45 milhões de evangélicos. Sabe quanto isso representa? Aproximadamente 1/4 da população brasileira. Você acha que 1/4 daria para fazer alguma coisa? Daria para fazer alguma coisa? O que estamos fazendo? E alguns discursos pervertidamente piedosos surgem. Terceiro ponto é o amor. O amor que é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: estar convencido não é o mesmo que se converter às verdades e valores eternos.
não é o mesmo. Ter fé em Jesus não te faz uma pessoa extraordinária. O que te faz uma pessoa extraordinária é ter a fé de Jesus. E isso muda muito. São apenas 2 letrinhas, mas muda tudo. Porque a fé de Jesus fará com que eu e você façamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Se tivermos a fé de Jesus, tenho plena convicção, tenho sim a percepção de que traremos o reino dos céus mais para perto. Se tivermos a fé de Jesus, tenho sim a impressão que essas portas de fato valerão a pena ser chamadas de lugar de misericórdia, porque abraçaremos todos e todas. Então ter a fé em Jesus talvez te traga aqui. Que bom, eu estou feliz que você está aqui. Mas isso não faz de você uma pessoa extraordinária. O que faz de você uma pessoa extraordinária é ter a fé do Mestre. Porque é como Ele fez, como Ele foi, que é a verdade. É como Ele fez que aponta esse caminho. É da maneira que Ele fez. Não é ficar repetindo jargões. Não é da maneira que Ele fez que aponta o caminho. É porque Ele fez com esse coração compassivo, cheio de amor, que não tem asco, não faz acepção de pessoas. É porque Ele tem essa pulsação que de fato nós temos a vida sem medida. Jesus, encarnando a vida humana, nos apresentou sim um ser cheio de graça. Ele conseguiu ser extremamente humano, íntegro. E isso que o transforma no Filho de Deus. É isso que o transforma a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que faz Jesus ser a imagem e semelhança de Deus não são os seus milagres. O que faz Jesus ser a imagem e semelhança de Deus é a sua integridade. É Ele não negociar a sua vida, é Ele não negociar os seus valores, é Ele sempre se apresentar diante da intolerância como uma resistência, é Ele se apresentar como um ser que luta sim por quem precisa de misericórdia. É isso que o faz ser filho de Deus. Jesus nos apresenta esse ser humano com H maiúsculo. Jesus, assim como o samaritano da parábola e o travesti dessa outra palavra que nós lemos, nos apresenta o ser humano com H maiúsculo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: você pode dizer que é um ser humano com H maiúsculo? Porque esses homens e os travestis nos apresentam sim a coragem. E deixa eu lhe dizer uma coisa: coragem não significa não ter medo. Eu tenho medo, porque tem um monte de coisas que eu não sei lidar. Não vá achando que o Will sabe lidar com tudo. Não. Tem coisas que eu me assusto. Tem coisas que eu não sei lidar. A diferença desses homens, a diferença de Jesus, que também teve medo, não é o fato de se esconder ou empurrar o medo, fingir que ele não existe, é enfrentá-lo cheio de integridade. E isso é coragem. Isso é o processo de libertação da vida. Porque é dessa maneira que nós podemos, assim como Jesus fez, é isso que nos permite, com doçura, tocar o que parece ser intocado, abraçar aqueles que ninguém quer abraçar. É amar o que parece ser odiado por tudo e por todos. E é isso que transformou a vida numa revolução de amor. É por isso que 2000 anos depois, eu e você continuamos a contar histórias de um homem chamado Jesus. Não foi por causa dos seus milagres. Não foi. Nós continuamos a contar essa história de um homem chamado Jesus, porque ele nos apresenta uma integridade tal que isso nos constrange, que isso nos deixa atônitos. A espiritualidade de Jesus
apresenta algo que transforma o ódio, dilui a intolerância, denuncia preconceitos e instaura o respeito, a responsabilidade e o cuidado como os critérios éticos da vida. Você se diz cristãos? Você se diz seguidor de Jesus? Então, como ele foi? O que ele fez? Por que ele fez? Apresenta o caminho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Will, dura a palavra. Eu sei. Ao escrever, não pense que foi algo simples. Eu sei o quão duro foi. Eu tive que lidar com as minhas questões. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você se percebeu na história, se identificou como um dos líderes, faça o seguinte: ao invés de fingir que nada aconteceu, faz diferente. Não seja hipócrita, converta-se. Vá ao caminho da compaixão. Se você se percebe como o garçom ou o homem que está lá, machucado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Também tire seus preconceitos. Porque é preciso ter sensibilidade para perceber Deus se apresentando em pessoas e lugares inesperados. Porque talvez, inclusive, você esteja machucado e não está percebendo que Deus já chegou até você. Sabe por quê? Porque o seu preconceito não deixa. Mas Ele já chegou até você. Ele está perto de você. Talvez de uma maneira diferente do que você imagina. Afinal, a imagem que você tem de Deus não o define. Fique em pé, que eu quero orar com você.